Noite. Então nós concluímos a semana passada, né? Eu entendo agora que todo mundo está no caminho, né? Já todo mundo praticou bastante. Então nós já chegamos em frente ao guardião do portal, já enfrentamos o guardião do portal e estamos jus agora a percorrer o caminho. A gente vai observar que na realidade a parte mais difícil é chegar nele. Depois que você chega nele, você já passa a ter algumas experiências interiores, você já começa a ter uma certa conexão com algumas realidades. Então a gente já tem uma cenourinha na frente que a gente vai correr atrás. A primeira parte ela é muito difícil por causa disso. Falta uma cenourinha. A gente vai às cegas. A gente não encontrou alguma coisa ainda que mostra para a gente que vale a pena seguir esse caminho. A gente fala aqui que a ignorância é uma bênção. Às vezes é uma verdade. Em determinada fase da nossa vida, a ignorância é uma bênção. Que você não conhece algumas coisas que depois que você conhecer, você vai ser cobrado de acordo com aquilo que você conhece. Então, enquanto nós não estamos na ignorância, a gente leva a vida tranquilamente. Quando a gente começa a entrar no caminho e aprender alguma coisa de espiritualidade, é a parte mais difícil. Porque nós nem deixamos de ser ignorantes, mas não chegamos a ser também sábios. Porque o sábio é aquele que tem a certeza de que aquilo é o correto. Como a gente está no meio do caminho, entre a ignorância e se tornar um sábio, então nesse meio do caminho, nós não temos ainda a qualidade do sábio. Mas já não somos tão ignorantes que a gente é mais isento, então a gente começa a ter consequências em algumas coisas que a gente faz. Então tem certas pessoas que fazem atrocidades e a vida não cobra nada dessa pessoa. Absolutamente não cobra. Porque ela é ignorante. E tem certas pessoas que sabem um pouquinho, dá uma escorregadinha e a vida crau nele. Porque ele já sabe alguma coisa. Então essa fase ela é complicada por causa disso. Nós ainda não temos a segurança de agir como sábios. Não atingimos ainda aquilo que é chamado de iniciação. Depois da quinta iniciação, a gente fica isento a qualquer dúvida. Mas enquanto a gente não chega nesse estágio, a dúvida sempre entra em nós. E a dúvida entra, a gente vai ficar na dúvida. Puxa vida, eu estou pirado? O que está acontecendo? Eu pratico e nada melhora. Então essa é a fase difícil, é o que nós estamos vivendo agora. Porque nós estamos tateando. Os nossos sentidos espirituais estão fechados. E nós estamos procurando alguma coisa com os olhos fechados. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Então, se a gente não tiver persistência, não tiver fé nessa procura, a gente vai desanimar. Vai desanimar e daqui a pouco abandona tudo aquilo que foi feito. Nada é perdido. Chega uma certa época que se é acumulativo, tu volta e segue teu caminho em frente. Então esse é o ponto agora que nós estamos falando. Então, esses não chorar, não verter lágrimas pelo que acontece no mundo, isso é muito difícil. É muito difícil. Tem um filho teu doente, tu sente a dor e acaba chorando. A gente vê injustiça no mundo. Não verter lágrimas é não enxergar injustiça em absolutamente nada. Não existe injustiça em nada que acontece. Nada. Por terrível que seja. Tá? Por isso que nós não podemos verter lágrimas. Tá? Mas, é aquele negócio, nós não compreendemos a história como um todo, conhecemos uma parte da história e chora pelo que está acontecendo. Então, esse é difícil de ver. A gente não ser ferido quando alguém pisa na gente. Os ouvidos têm que perder a sensibilidade. É muito difícil, gente, quando alguém realmente cutuca a gente de uma forma dolorida, ou cutuca alguém que a gente gosta também, a gente se sente, a gente tem amor próprio. Tem tudo isso. Então essa é a parte difícil de trabalhar, de vencer isso aí.
Aí, uma vez vencido isso, então, a gente tem o direito de começar a frequentar o caminho. Então, o frequentar o caminho, entrar realmente no caminho, não significa que nós viramos mestres, não. Nós somos simplesmente candidatos a discípulos. Estamos entrando no caminho do discipulado. Estamos começando a entrar agora. Então nós vamos ter uma série de coisas a aprender ainda antes de nos tornarmos sábios. E quando nos tornarmos sábios, então efetivamente aí não tem mais retorno, nada mais vai nos machucar, a gente vai entender o que é esse mundo aqui realmente. Que os mestres falam claramente de que é esse mundo aqui, não é uma escolinha. Tu é um espírito, esse espírito veio para esse mundo, sem sair do plano espiritual. O que ele cria aqui é um apêndice para vivenciar o mundo. O espírito nunca saiu do plano do espírito, ele está lá do mesmo jeito, nunca veio para cá, ele criou um apêndice. E esse apêndice somos nós, é a alma encarnada. Então nós vivenciamos o mundo. Então tudo que acontece no mundo, fica no mundo, e o espírito é isento de qualquer karma. Então tudo que acontece aqui fica no nível da alma, no nível da personalidade e no nível da alma do eu superior. Nada atinge a nossa essência real, que é a nossa essência espiritual. Então essa é a percepção de entender que nós somos o espírito. Quando nós somos o espírito, temos a consciência de que somos. Então tudo que acontece nesse mundo é um joguinho. É um joguinho porque aí você tem a consciência de que tu é o espírito e está participando do jogo, que é o jogo da criação, o jogo de Deus. Estamos participando. Mas nós não temos a consciência do espírito, entramos no jogo e entrar no jogo a gente dá canelada do umbigo para cima, para defender o jogo, que o jogo é a realidade. Então o mundo não é real, mas é real. O mundo não é real para aquele que tem a consciência de que é espírito. Para aquele que não tem consciência de que ele é espírito, esse mundo é uma realidade. Ele dói. Tá? Então, o objetivo do caminho é você ter a consciência do espírito. Em você tendo a consciência do espírito, o jogo está acontecendo aqui, mas a tua consciência está num plano além do mundo criado, então nada nos atinge. Então, quando nada nos atinge, mesmo com o mundo fervendo aqui, é o estado de consciência espiritual que Luz no Caminho quer nos levar a chegar até lá. Então nós vamos entrar no caminho agora. Então as regras que vão aparecer agora são regras um pouco diferentes. Não são aquelas 4 ou 5 regras que nós falamos, são outras. Mas a gente vai ver que, sobre algum ponto de vista, elas são até mais fáceis. Tá? Primeira regra. Na realidade são 4 regras, a gente vai quase sempre mostrar de 4 em 4. Primeira regra diz que mata a ambição. Ninguém aqui tem ambição, né, gente? Ninguém tem, né? Mas a quarta, você vê, mata a ambição. A quarta vem e fala, trabalha como trabalham os que são ambiciosos. Como mata a ambição e se manda trabalhar como que trabalham os que são ambiciosos. Veja o segundo aqui, ó. Mata o desejo de viver. O que a quarta diz? Respeite a vida como os que a desejam. Veja aqui, ó, mata o desejo de conforto. O que diz aqui, ó? Ser tão feliz como os que vivem para a felicidade. Então daqui para frente, Luz no Caminho vai mostrar paradoxos atrás de paradoxos. Então todo o Luz no Caminho vai mostrar a visão do inferior e a visão do superior. Então quando ele fala aqui mata a ambição, é matar a ambição do mundo, matar a ambição do dia a dia, matar a ambição de se tornar rico, matar a ambição de se tornar qualquer coisa que esse é matar a ambição. Quando é o olho do Espírito que fala, trabalha como trabalham os que são ambiciosos, é a ambição de você se tornar uno com o Espírito. A força é a mesma ambição que tu usa para conquistar o mundo, é essa mesma ambição que tu tem que usar para conquistar a espiritualidade. Não é outra não, gente, é a mesma. Então você simplesmente vai mudar o foco da tua ambição.
Então, em vez da tua ambição ser no sentido de conquistar o mundo, a tua ambição vai ser no sentido de conquistar realmente a nossa eternidade, de conquistar realmente a nossa conexão com o nosso ser real. A energia é a mesma. A gente fala que desejo é um problema. Desejo não é problema. O mesmo desejo que tu usa para alguma coisa, tu pode usar ele para outra coisa. Então aqui que nós vamos começar a compreender, então, que Luz no Caminho vai te mostrar que as mesmas ferramentas que tu usa no mundo da matéria são as ferramentas que tu tem que usar para atingir o mundo do espírito. Então nós vamos matar a ambição, por um lado. Por outro lado, nós vamos trabalhar ambiciosamente para realmente conquistar a nossa consciência espiritual. É a mesma energia, não é outra. Então isso nós estamos falando. Então falemos um pouco do que é o mata a ambição. Mata a ambição é isso aqui, ó. Pessoa ordinária acha que essa conduta aqui, ó, de matar a ambição, faz do homem uma criatura sem dignidade. Um cara sem ambição. Pô, mas cara que não tem ambição não quer conquistar, não quer ficar rico, não quer isso, não quer aquilo. Então essa é a consciência que a pessoa acha, que a pessoa que não tem ambição não tem dignidade, porque a ambição é o fundamento de toda atividade humana. Esse aqui é o que a sociedade pensa a respeito da ambição. A ambição a ser morta é aquela emoção que incita o homem a agir por motivo de vaidade e egoísmo. A nossa ambição é vaidade ou egoísmo. Você quer acumular, 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 ou você quer mostrar que você é melhor do que o outro. Então essa é a nossa ambição. Então é essa ambição a ser morta. Ela impele a esmagar tudo que encontra no caminho. Que pessoa ambiciosa realmente, quando ela é ambiciosa materialmente, ela faz qualquer coisa para atingir o objetivo dela e conquistar o objetivo dela. Se tiver que pisar no semelhante, ele pisa. Pisa e sem dó. Então essa é a ambição a ser morta. Tá? O homem ambicioso, ele acaba sendo insano pelo sucesso, porque o instinto original, que é o da ambição, foi pervertido de uma forma normal. Que o instinto da ambição natural, isso aqui faz parte de Deus, é um instinto. Esse instinto que nós temos, mas ele é deturpado. Tá? Então ele imagina que as coisas que luta vai trazer felicidade, mas ele se engana. Tudo que você conquista com essa ambição vira cinza. Ou então tudo que você luta para conquistar, você acaba se tornando escravo da tua conquista. Pessoa que acumula uma série de coisas. Depois tu tem que defender tudo que você conseguiu. Então você vive na defensiva. Tá? Então aqui a gente confunde às vezes que posses é ruim. A gente já falou outras vezes aqui, posses não é ruim. Ter posses não é problema. O problema é ser possessivo. Quando tu é possessivo e quer segurar tudo que você tem, é meu, é meu, é meu, é meu, aí você, para defender tudo que você tem, tu sofre. Agora, tem pessoas que têm muitas posses e quando perde, deixa ir embora. Então não é o problema da posse, é o problema da possessividade. Então essa é a ambição, mesma coisa. Tá? Então, essa pessoa não considera o dinheiro como meio de assegurar necessidade, alimentação, ele se torna um avaro. A gente conhece pessoas desse jeito. Na minha própria família, eu conheci, quando eu morava em Minas Gerais, lá tinha um tio que era muito rico. Ele, olha quem está aí, ó. Bom filho a casa torna. Passou a Páscoa. Então o cara acumula tantas coisas e se torna um avaro, não gasta nada, vira pão duro, não ajuda ninguém, não ajuda nem a si próprio. Só quer acumular bens, acumular. E não tem nem como se diz, não tem nenhum conforto, porque o importante é acumular. Esse é o lado da ambição que é muito ruim. Alcançar o poder para fins egoístas, fazer vaidade, mostrar ao mundo que é mais poderoso do que os outros. Tudo isso aqui é ego, gente. Tudo isso é o ego trabalhando. Tá? Ambições pobres, miseráveis, infantis, indignas de um homem. E tem que desaparecer. Tudo isso tem que desaparecer para realmente a gente poder efetivamente entrar no caminho da espiritualidade.
Poucas palavras, o homem de ambição anormal age para obter recompensa pessoal. Tá? Se ele age para recompensa pessoal, ele vai se sofrer desengano, constrói a esperança sobre coisas que vão faltar quando precisar. Gente, nada nesse mundo, bota isso de uma vez por todas em mente, tá? Nada nesse mundo é eterno. Tu vai perder tudo. Vai perder tudo. Vai sobrar nada. Então, uma pessoa que acumula bens e quer segurar aquilo, seja o que for, ele está afadado a sofrer. Tá? Aí vem o outro que fala, então, trabalha como trabalham que são os ambiciosos, que é o ponto de vista superior agora. Então, o que ele quer dizer com isso aqui, então? Mais ou menos eu já falei. Então, a ambição é um defeito, é uma forma simples de procurar uma recompensa, ela desvia o homem das possibilidades superiores, mas é um instrutor necessário. Se a gente não tem uma certa ambição nesse mundo, e pelo menos em algumas fases desse mundo, se a gente não tem uma certa ambição, a gente não conquista nada e a gente acaba sendo um joguete na mão do mundo. Então ela é necessária. Então a ambição sadia, ela é até que bem-vinda, mas chega uma determinada hora, nem essa ambição sadia mais. Os resultados vão se tornar pó, sem dúvida, demonstra o final ao homem que trabalhar para si é trabalhar para uma decepção. Trabalhar para si, o que é isso? É trabalhar para o ego. Então tudo que você está trabalhando para o ego, isso vai acabar, tu vai perder. Então esse é o lado que a gente fala aqui sempre, que você não vai levar nada disso para o caixão. Mas quando você é ambicioso no sentido espiritual, então tu está conquistando coisas que você vai levar para a vida eterna. Tá? Nada que acontece nesse mundo a gente leva, só os valores realmente, valores eternos. Tá? Então que a ambição pareça fácil, singela, a gente não a considera levianamente, que o vício é uma transformação sutil e reaparece. Então o que quer dizer isso? A ambição, a gente quer tampar sol com a peneira. Eu não sou ambicioso. De repente você não é mais ambicioso para acumular dinheiro, mas tu se torna ambicioso para conquistar, por exemplo, sabedoria espiritual. Eu sei muito de espiritualidade, isso é ambição. Ela disfarçou, simplesmente mudou o foco da tua ambição para outra. Eu quero saber mais, porque eu sabendo mais, eu sou superior aos outros. Isso aqui é muito sutil, essas mudanças que vai acontecendo. Então, falar isso aqui, ó, não serei ambicioso. Luz no Caminho fala que isso aqui é fácil você dizer isso aqui. Mas você consegue dizer isso aqui, ó, quando o mestre ler em meu coração, encontrá-lo limpo de toda mancha. A ambição é uma mancha. A ambição é uma mancha. Então a gente é capaz de dizer isso aí, que nós não temos ambição pelo mundo ainda? Temos sim. Tá? Mas, gradativamente, Luz no Caminho vai mostrar que a gente tem que ir trabalhando isso aqui e começar a compartilhar. Então a tua ambição, quando tu conquista alguma coisa, tu compartilha, tu divide, então você está se tornando mais espiritualizado e fica mais fácil de trabalhar tudo isso. Então procura ter no coração, né, a raiz do mal e arranca. Essa raiz vive no coração do discípulo fervoroso, aqui ó, vive, tanto quanto no homem de desejos. Então mesmo o cara que é fervorosamente religioso, ele é ambicioso. Então essa raiz está dentro não só do materialista, como está dentro do espiritualista também. Tá? O desejo de conquistar qualquer coisa. Então esse é o lado. Tá? Então tem que arrancar a raiz do mal. A gente vai ver, isso aqui vai falar de vez em quando. A raiz do mal, gente, ela se chama simplesmente ego. Quem quer acumular, seja o que for, por mais sutil que seja o acúmulo, o único cara que quer acumular alguma coisa é o ego. O espírito não precisa de acumular absolutamente nada, porque o espírito tem tudo, o espírito é Deus, o espírito é onipresente, é onisciente, e vai por aí afora. Então não tem por que acumular. Então qualquer coisa que a gente pega, e no sentido de é meu, pois dentro de mim, seja o que for, é o ego que está trabalhando. Tá?
O espírito, quando tem algum conhecimento, quando ele tem a consciência do espírito, você tem o conhecimento, usa o conhecimento, não precisa do conhecimento daqui a pouquinho, não é teu. Foi tudo embora. Nada é teu. Nada. Essa é a verdadeira filosofia do cara mais rico do mundo. Não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo. Pega, usa, devolve. Pega, usa, devolve. Esse é o caminho que Luz no Caminho está falando sobre a ambição. Então tudo está disponível, principalmente em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, em termos de espiritualidade, tudo está ali. Mesmo em termos de coisas materiais, gente. Tá? Às vezes a gente é ambicioso excessivamente à toa. Eu falei aqui a semana passada, eu tenho a certeza absoluta que para nenhum de nós aqui nunca faltou nada. Nunca faltou. Mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos em nossas vidas, o que nós precisamos foi suprido. Então o que acontece? Quando a gente começa a ter fé de que quando você precisar, tu vai ser suprido, então tu deixa de ser ambicioso. Tu deixa de ser ambicioso. A tua única ambição é se tornar cada vez mais um servo de Deus. Se tornar cada vez mais um trabalhador de Deus, que todos nós somos. Não tem nenhum aqui que não é um trabalhador de Deus, tá? Até o Wilson é. Tá? Todos. Tá? Todos. Tá? Todos são trabalhadores de Deus. Tá? A diferença é que não tem consciência de que é. Só isso. Tá? Uns têm consciência e outros não têm. Tá? Mas vamos ver. Então o fraco tem que esperar o crescimento, o frutificar e a sua morte. É isso aqui. Tudo vai ser desse jeito. Quem quiser entrar na senda do poder tem que eliminar a ambição do coração. Então do coração vai brotar sangue, a vida toda do homem vai se dissipar por completo. Por que vai se dissipar por completo, gente? Que quando nós começamos a entregar, o ego se rebela. O ego quer manter, ele quer poder, ele quer, é meu. Você queria falar? Alguns momentos da vida, na parte de outras religiões, coloca alguns inimigos. Eu não estou ouvindo, cara. Alguns inimigos externos. Alguns o quê? Inimigos externos. Inimigos externos. Nesse conhecimento que eu estou tendo agora, coloca que o inimigo maior de nós, vamos dizer, aquele que confronta com nós, seria o nosso lado negro, né? Nosso lado de sombra. Lado sombra, seria o ego. Sim. Estou lendo lá o Patanjali, pela segunda vez, terceira, ele dá que a nossa mente. Sim. Em que momento na criação, né, divina, descendo até chegar aqui na área mental, na área física, o ego ou a mente, ela veio sendo criada assim como um inimigo ou seria algo. Eu não entendo, porque é como se fosse uma parte nossa que se revela todo tempo contra nós. Pois é. Mais ou menos o esquema é o seguinte: quando o espírito entra no mundo, tá, ele tem consciência plena de que ele é espírito. É aquela fase que a gente viveu, que foi chamada de Jardim do Éden. Então vivíamos todos em harmonia, todos em paz, todos trabalhavam para todos, ninguém era individualizado, não havia ambição, não havia nada disso. Mas com o tempo, essa forma de trabalhar foi desaparecendo e foi surgindo alguma coisa, foi surgindo esse negócio chamado ego. O ego é o eu, é o sentimento de meu. Então o ego é uma parte da mente universal que nós nos apropriamos dela e essa parte é minha. Então o ego é um fantasma nesse sentido, que ele isoladamente ele não existe. O ego é um pedacinho da mente de Deus que se tornou Osmir. Então o Osmir age de uma forma tal para satisfazer o Osmir e não para satisfazer a Deus, que é o todo. Então esse satisfazer o Osmir, satisfazer realmente a pessoa, esse é o ego que está agindo. Mas ele faz parte de Deus. É quando eu falei que o Wilson aqui, que todos nós trabalhamos para Deus.
Porque essa parte de Deus que se manifestou como Osmir, é Deus também que está fazendo a coisa. Mas eu estou com um sentimento de que quem está agindo é o Osmir. Então quem está agindo é o Osmir, então ele está acumulando. Então pelo fato de estar acumulando, gera karma e a gente fica preso no mundo. Então o ego é esse pedacinho de Deus que nós tomamos posse e acha que esse pedacinho de Deus sou eu separado. Então esse eu separado é o que nós chamamos de ego. Quando o ego tem a consciência de que ele é uno com toda a grande mente universal, então ele não fica mais restrito àquele pedacinho da memória, da memória de Deus que ele se identificou, e ele se identifica com o todo. Então esse é o lado de transcender o ego, é ampliar a tua consciência. Você não vai mais acessar somente uma determinada frequência da grande frequência vibracional que se chama Deus. Você vai ampliar isso aqui. Então o ego, ele, no fundo, ele não existe. Ele é Deus. Mas ele se desligou, se acha desligado do todo e se julga como um ser independente. Então esse se julgar um ser independente é o que se chama de ego. Ele é separado do todo. Mas ele separado do todo, ele não existe, porque só existe o todo. Então quando nós temos a compreensão de que nós somos o todo, então aí o ego deixa de existir. Simplesmente deixa de existir. Mas o Osmir deixa de existir? Não. Porque aquele ego que era Osmir, separado, junto com o todo, ele continua lá. Então tu pode sintonizar ele da mesma forma, como você pode sintonizar outras coisas. Então a realização, a iluminação, no fundo é simplesmente um acréscimo de consciência. Não é nada mais do que isso, é acréscimo de consciência. Em vez de tu se limitar num pedacinho só, tu vai aumentando gradativamente aquela fonte de Deus que tu vai acessando, vai aumentando, que chega uma hora que tu e Deus são um só. Mas aquele pedacinho que era a manifestação do Osmir continua existindo, não desapareceu, está lá, mas aí não é meu mais. Tá? Aquele negócio, quando se faz terapia de vida passada, qualquer um pode ter sido Cleópatra, qualquer um pode ter sido Júlio César. Basta acessar nessa mente universal aquela experiência que foi vivenciada pelo Júlio César ou aquela experiência que foi vivenciada pela Cleópatra. Qualquer um pode acessar. Tanto que em terapia de vida passada você vê que de vez em quando tem um negro lá que já foi Júlio César, que já foi Cleópatra, mas nunca foi escravo. Só foi um ou outro, só o lado bom. Entende? Então todos os egos são Deus. Então não existe um ego separado. Tudo que existe é Mahat, mente universal. Um pedacinho da mente universal é Wilson, outro é Osmir, outro é Álvaro, outro é Rita, é Mário e vai por aí fora. E a gente fica satisfeito com esse pedacinho que nós somos, trouxa que nós somos, em vez de ampliar a consciência, a gente fica simplesmente mantendo essa consciência limitada chamada ego. Percebeu o que é o ego? Então o ego é nessa experiência que o espírito faz para entrar no mundo, ele acaba se identificando com um pedacinho daquela experiência do todo que é Deus, e essa identificação é que cria esse negócio chamado ego. Só isso. Deixa eu completar, porque talvez ainda está meio confuso antes de você completar. Então o que é que nós somos na realidade? Se eu não sou um ego, se não existe um ego, o que eu sou? Só existe uma mente universal, uma única mente universal que se manifesta através de bilhões e bilhões de formas diferentes. Mas quem manifesta é a mente universal. Essa mente universal, como eu estou te falando aqui, é o Osni, é o Ricardo, e todos nós somos um pedacinho dela. Mas nós não somos ela, porque se nós formos ela, então nós somos Deus. Deixa eu completar. Então o que é que nós somos na realidade? Então esse mundo onde existem esses egos todos aqui que são fantasmas, que fazem parte de um único ego,
esse único ego que se chama Deus, esse ego maior, está aqui, que cria tudo, nós somos seres além desse ego. A nossa realidade é nós não estamos no mundo, nós como ser real, nós não estamos no mundo de Deus, do Deus criado. Nós estamos além deste mundo e simplesmente estamos testemunhando aquilo que esse Deus está fazendo. Então tu é a testemunha, você como espírito, a realidade, tu é a testemunha do que esse ego que você chamou aí está realizando. Então você é simplesmente a testemunha. Então quando você se torna efetivamente a testemunha, tu compreende que tu não é deste mundo, tu é a testemunha que está observando o que o mundo está fazendo, então você se realizou. O mundo não te alcança mais. Quem lembra do curso dos Upanishads era aquela historinha dos dois passarinhos, um come, o outro observa o outro comer. Na realidade existe um único passarinho que é o testemunha o que o outro passarinho está comendo, é um só. Então, nós somos a testemunha do que Deus está fazendo no mundo. Então, quem está fazendo o mundo acontecer é Deus. Através de Álvaro, através de Rita, através de Mari e tudo mais. É Deus que está fazendo. Tu é a testemunha do que Deus está fazendo. A testemunha, quando ele testemunha o que está acontecendo, ele se identifica com aquele papel que ele está realmente participando desse jogo, e ele acha que ele é o papel. Então ele se perdeu, a testemunha se perdeu no meio do jogo. Então a realização é você voltar a ser o que você é. Você é a testemunha. O mundo é o jogo de Deus. É Deus que faz tudo acontecer. Tu é a testemunha do que Deus está fazendo. Essa figura na teosofia é chamada de vigilante silencioso. Para quem estuda a teosofia, o vigilante silencioso é este ser que está observando o que o Deus do mundo está fazendo acontecer. Tá? Então essa é a percepção. Então Luz no Caminho, o que ela quer fazer é você voltar a perceber que tu é a testemunha desse jogo. Que você não é deste mundo. Quem é deste mundo aqui, quem está neste mundo, foi a criação, a Maya, a ilusão de Deus. Deu para explicar mais ou menos? É confuso, gente. É porque nós estamos tão identificados com a gente mesmo. Eu queria ter um livro, algum livro, alguma coisa assim, né, para... Olha, isso aqui está muito, ele está muito, vamos falar assim, fragmentado em diversas obras. Tá? Para você chegar numa conclusão dessa, tu tem que realmente ler bastante, e depois de você ler, você vai achar um fragmento, depois você acha outro fragmento, depois você acha outro fragmento. E quando você começa a juntar esses fragmentos, aí tu reflete sobre esses fragmentos, que a mente ela só enxerga fragmentado. Ela não enxerga o todo, ela enxerga pedacinhos da realidade. Então é trabalho da nossa mente achar esses fragmentos, juntar esses fragmentos e depois você refletir profundamente sobre esses fragmentos. Então você está querendo uma demonstração que o mundo te mostre como é que é isso aí. Quando eu estou te falando, isso aqui está muito fragmentado. Tá? Então a gente vê isso aqui no Bhagavad Gita. Quer ler um pouco sobre isso? Eu já recomendei para vocês a essência do Bhagavad Gita, do Kriyananda. Ele vai falar lá sobre a ilusão, sobre Maya, onde vai mostrar tudo isso, que quem faz tudo acontecer é Deus. Tu é a testemunha do que está fazendo acontecer. Mas isso aqui, como eu falei, isso aqui vem fragmentado em diversas obras. Isso está nos Upanishads, isso está nos Vedas, isso está, como eu falei, no Bhagavad Gita, isso está, inclusive, na própria Bíblia, está também oculto. Então, a sabedoria divina, ela está escrita, ela está mostrada para todo mundo. Mas, para você capturar ela e botar ela para dentro, refletir e fundo nela, é um trabalho que cada um de nós tem que fazer. Não tem como. Não existe nenhum livro, como você está falando, que fala isso aqui de uma forma só sobre isso. Tá? Mas eu recomendo, se você quiser estudar um pouco isso aí, os Upanishads.
Os Upanishads é um dos que mais ensinam sobre essa fragmentação. Tudo que nós percebemos no mundo, ele é fragmentado. Então, para tu perceber a realidade, tu tem que colher alguns fragmentos, aí tu junta esses fragmentos, e quando você junta esses fragmentos, aí tu começa a refletir sobre eles, é como se fosse um quebra-cabeça. Então tu começa a montar um quebra-cabeça, tu começa a refletir, aprofundar nele, sentir, aí você vai ter resposta que vem de dentro para fora. Não tem outro caminho. Não tem. Tá? Então, gente, é realmente ralar mesmo, mas ralar não no sentido de acumular conhecimento, é no sentido de achar esses fragmentos e refletir muito sobre eles, muito. Então toda essa condução que nós falamos, quem faz o mundo acontecer é Deus. Cada um de vocês é parte de Deus, eu sou parte de Deus, todos nós, todos, tá? E ao mesmo tempo nós não somos, nós somos a testemunha do que Deus está fazendo. Então essa é a realidade que estão procurando. Oi, o que houve aqui que saiu daqui? Podemos ir em frente? Oi. O senhor disse que Deus é que faz o mundo acontecer. O senhor disse que no hinduísmo é dito que é Ishvara que faz isso. Ishvara. Eu acabei de falar para ele ler os Upanishads. Os Upanishads é hinduísmo. É. Esse livro aqui, contei também. Conta também? Esse livro eu não conheço, eu não li. Também fala, né? Ele está fragmentado, gente. Tem um pedacinho em cada lugar. O que aconteceu? Que foi a reflexão em relação do Yoko Patanjali, que também coloca nessa questão algo interno, que é a mente, que é o conhecedor e Isso, conhecedor e o conhecido. o conhecido, então, que dá Que essas... fala, o conhecedor e o conhecido no fundo é um só. Então, e aí dá esse conflito. O ego é o conhecedor, o conhecido é outro ego. Mas tudo é mente. Percebe? Então, depois que alguém morre, por exemplo, a brincadeira que eu falei aqui do Júlio César, da Cleópatra, aquela experiência faz parte da grande mente universal. Está lá. Então, o Jung fala isso aí. O Jung fala que os meus pensamentos não são meus, eu sou porta-voz dos pensamentos. Então, tudo que entra na nossa mente através de pensamentos já existem. Não estão criando pensamento nenhum, não, está tudo lá. A gente sintoniza numa determinada frequência de Deus, que é uma determinada experiência que alguém teve. Tá? Então, quem acha que foi o Júlio César, através de regressão de vida passada, sinto muito dizer que tem grande chance que não foi. Ou foi. Sim. Alguém fez. Alguma personalidade teve aquela experiência, ele mesmo. Mas depois daquilo, é da mente universal. Tudo que está na mente universal é acessível a cada um de nós. Então, arrancar essa coração do mal aqui, ó, é arrancar o ego. É o ego. Arrancar o ego, não tem como matar o ego. Matar o ego é matar Deus. Entende? Tudo que existe é Deus. Então, como é que você mata o ego? Então, tu não mata o ego. Tu transcende o ego. Simplesmente isso. Amplia a tua consciência. Por que você tem que ficar ligado numa determinada frequência da mente universal e se satisfazer com aquela frequência? Amplia. Vai mais longe. Ah, mas aí eu deixo de existir. Não deixa. Porque você nunca existiu. Como é que você vai deixar de existir se você nunca existiu? Vamos lá. Então, aquele que quiser entrar na senda do poder tem que acabar com a ambição, o coração brotará sangue, você quer já teve isso? Sofrer essa prova. Por que vai brotar sangue? Porque é o ego. Você está abrindo mão do teu ego.
Essa experiência aqui é uma experiência divina, não é minha. Não sou eu quem faço, quem faz é Deus. Isso para o ego é a morte. É a morte. Eu não existo mais. De fato, você deixa de existir, porque você deixa de ser um eguinho e passa a ser um negócio muito maior. Então esse é o medo do ego. Ele quer manter o status quo. Nesse pedaço aqui, quem manda sou eu. Tá? Então o homem ambicioso é a normalidade. O homem que trabalha por amor ao trabalho é normalidade, em obediência ao desejo de trabalhar, impelido a criar a realidade. Então a ambição não é ruim. A ambição é questão de você focar a tua ambição. Ela é mais saudável, essa aqui que nós estamos falando é mais saudável do que a primeira. Porque a obra vai dar felicidade, prazer que provém da ação, deixa de penetrar na vida universal. Então você entra na vida universal. Então quem está fazendo, gente, isso aqui a gente tem que, de uma vez por todas, começar a perceber, gente. Quem está fazendo tudo acontecer nesse exato instante é Deus. Não importa se esse pedaço de Deus se chama Álvaro, Rita, Wilson, Ozzy ou Ricardo, seja o que for, é Deus que está fazendo. Nós individualmente não fazemos nada. Eu estou em dúvida em relação a essa questão da ambição. Uhum. Porque até esse transcender que nós buscamos é uma ambição. É, mas é uma ambição sadia. Eu me aprimorar é uma ambição. Trabalho, então, mas olha só, eu aprimorar o meu trabalho, ele também tem lá uma sim, que eu vou ganhar. Sim. Tem o mundo, nós estamos no mundo da dualidade. No mundo da dualidade, você tem toda a razão. Você não está errado o que você está falando, não. Isso aqui não deixa de ser uma ambição. Mas o que é melhor você ter? Uma ambição para ser um ladrão ou uma ambição para ser um ser de luz? Qual das duas é melhor para você e para o mundo? Qual que é? Então é escolha. É escolha. Claro que é escolha. Isso. A força. A força que você usa para se tornar um ladrão ou a força que você usa para se tornar um sábio é a mesma energia. É a mesma. Você simplesmente mudou o foco dela. Só isso. É nesse sentido que nós estamos falando. Então vai chegar uma determinada época que a gente se torna ambicioso. Eu quero realmente transcender esse mundo. Então, se é para ser egoísta, então seja egoísta por uma coisa que vale a pena. Entende? Melhor ser egoísta para se tornar um sábio do que ser egoísta para se tornar um ladrão. Muito melhor. Vai chegar uma determinada época que você vai se ampliar tanto a tua consciência que nem essa ambição tu não vai ter mais. Isso vai acontecer naturalmente. Aquela história do cara que é humilde e não sabe que ele é humilde. Ele é. Simplesmente ele é. Então o sábio é um cara que é sábio e não sabe que ele é sábio. Ele é. Passa a ser o estado natural. Então quando tu passa a ser uma coisa naturalmente, sem nenhum esforço, então você transcendeu aquele esforço, nem ambição tu precisa mais. Ok, Álvaro? Tá? Então, o homem cresce, sujeito a tentações, pode acontecer que a ambição voltar. Então, aprender de novo na próxima encarnação, repetir, até que chega um momento que você domina isso aí. Domina. Então, tu vem para o mundo praticamente sem ambição e a ambição tua é uma ambição positiva. Vai aprendendo através das encarnações. Cada homem tem que fazer neste mundo, tem que fazer da melhor forma que pode, dedicação, inteligência, tá? Deve dar plena expressão ao fazer as coisas. Mas aí eu venho aqui, o Wilson vai falar para mim aqui agora, mas para que eu vou fazer alguma coisa se é Deus que faz tudo? Não precisa fazer nada. De fato não precisa. De fato não precisa, essa é a verdade. O mundo vai embora do mesmo jeito, com o Wilson ou sem o Wilson, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Vai. Eu não tenho problema porque eu já sei que eu sou Deus, então não é o que então, mas quando a gente começa a ter essa percepção da unidade, quando tu começa a ter essa percepção, isso deixa de ser uma coisa teórica e passa a ser uma coisa prática, então tu vai participar do jogo do mundo com muito mais vontade. Com muito mais vontade.
tu vai querer ser cada vez mais um bom instrumento no jogo de Deus. Cada vez mais. Tu vai se tornar cada vez mais ambicioso para que tu seja realmente um instrumento cada vez melhor da vontade de Deus. Vai chegar uma determinada época que esse instrumento é tão bom, que ele não precisa mais vir no mundo. Ele se ligou com aquela consciência que está além do mundo, que não pertence ao mundo. Então esses são os seres totalmente realizados, que não precisam mais participar desse jogo de Deus. Que a gente goste ou não goste, é desse jeito. Vai reclamar para quem? Quando a gente não gosta desse mundo, vai reclamar para o bispo? Reclama para Deus, então. Quer você queira, quer você não queira, a tua vida é desse jeito. Vai ser desse jeito. Até o dia que você transcenda essa vida e fala, cansei. Não gosto mais desse joguinho, não quero participar mais desse joguinho, estou fora. Aí a tua consciência real viu o que é a realidade e volta para o plano divino, de onde ela nunca saiu, mas essa ferramenta que ela criou está tão resolvida, tão afinada com o princípio espiritual, que essa ferramenta é o próprio ser divino. Você se torna um com o teu Atma. Tu se torna um com o teu self, usando o linguajar do Jung. Então quem passa a jogar, depois que você se torna um com o teu Atma, um com o teu self, quem passa a jogar no mundo não é mais Deus, é você. Aí você tem o poder de jogar. Até então você era um joguete na mão dos deuses que comandam esse mundo. A partir desse instante, tu é um jogador separado do todo. Você se separou da boiada. Você é um ser realizado. E sabe o que você vai fazer depois disso? Exatamente o que Deus quer. Você vai compreender que Deus é sábio pra caramba, sabe o que tem que fazer e que o máximo que você pode fazer é fazer o jogo dele da melhor forma possível. Pode falar. Essa frase, cada homem tem que fazer nesse mundo, ele fazer da melhor forma que pode. Eu acho que Jesus tratou muito legal essa história da missão, e nem se preocupou com bens materiais, sabia muito bem que está no mundo, precisa de bens materiais para se manter. E aí quando ele falou, buscar primeiro o reino de Deus, e o resto de será te virá por acréscimo. Acho que ele deu a questão da missão. Você vai ter tudo que você precisa, e sempre você vai ter o melhor que você precisa, você buscar primeiro o reino de Deus. Aí você pode ter o seu carro zero, se você quiser, você pode ter sua casa nova, pode ter o que você quiser. Agora, sempre concentra primeiro no reino de Deus. É isso aí. As coisas do alto. Daí o resto vai ser eu vou um pouco além, Zé Carlos. Eu tenho uma certeza interior, de que o que tu tem nesse momento é o melhor que você precisa. Embora você não concorde. A grande maioria não concorda. Eu quero mais. Do ponto de vista da alma, que está na conquista de se tornar esse ser, o self, do ponto de vista da alma, a situação que tem nesse exato instante, por mais adversa que ela seja, é a melhor situação que tu pode ter. É a melhor. Por isso que mesmo depois que a gente adquire o direito de participar do jogo independentemente, você é a consciência, tu vai fazer exatamente o que Deus quer, porque esse Deus do mundo criado, no fundo, é o mesmo ser que anima ele, que anima cada um de nós aqui, é o mesmo Deus. Então Deus sabe o que faz. Entreguem tudo na mão de Deus. Entreguem tudo. Tudo. Entrega o Álvaro, Rita. E o Álvaro entrega a Rita. Entrega. A gente não confia.
A gente não confia. A grande verdade é ninguém confia em Deus. Não, eu que tenho que resolver. Ninguém confia. É a realidade, gente. A gente não confia. Quem vai ser do meu filho se eu estiver fora daqui? A gente não confia. Tá? Então o ocultismo não ensina que você tem que sentar sem fazer nada, que o Will estava me falando aqui outro dia, já que eu sou Deus eu não faço nada. Não. Muito pelo contrário, tu vai fazer muito mais do que você faz. Da melhor forma que você puder. Tá? Então é isso aqui. Então tem alguns faquires que eles falam aqui, devotos hindus ignorantes, que só sentam, só vão meditar, não vão fazer nada. Não, gente. Deus está fazendo o mundo andar e usa a nós, como todos, como instrumento de fazer esse mundo andar. Cada um tem que dar a sua parte. Tá? Então o verdadeiro ocultismo ensina que é dever, privilégio participar da obra do mundo. É um dever e é um privilégio participar disso aqui. Nós participamos, eu volto a insistir mais uma vez, nós todos estamos participando, todos, quer queiram, quer não, estamos participando. Voltem a ler aquele livrinho que eu falei, A Vida Impessoal. Lá vai mostrar de uma forma muito forte como nós estamos fazendo o que Deus quer e não percebemos que estamos fazendo o que Deus quer. Seja o que for. Seja bom ou seja ruim, tudo é Deus que faz. Tudo. Tá? Então o verdadeiro ocultista reconhece o impulso divino de criar, dá mais expressão a ele. Ensina que nenhuma forma de vida é completa e perfeita, enquanto algum trabalho ainda é necessário. A gente só pode descansar quando realmente chegou uma fase que não tem mais trabalho a ser feito. Vamos pegar o exemplo de uma dona de casa. Limpou, cozinhou, fez tudo que tinha que fazer, chegou no fim do dia, agora pode descansar. Hoje não precisa fazer mais, amanhã tem que fazer tudo novo, mas hoje não precisa fazer mais. Então nós só vamos parar, não tem nada para fazer, quando a obra de Deus, o planejamento de Deus para esse nosso sistema solar, ou para esse universo, tiver sido concluído. Então aí é o Pralaya. Nós estamos no Manvantara, o mundo está em manifestação. No final do Manvantara, vamos entrar em Pralaya, é o momento do descanso. O momento do descanso é quando o mundo deixa de estar manifestado. Voltamos todos para aquele equilíbrio original de onde nós viemos. Como nós vivemos hoje é o desequilíbrio. O Pralaya é o equilíbrio, onde tudo realmente voltou naquele estágio totalmente equilibrado, totalmente harmonioso. Até que vem um novo dia, começa um novo Manvantara e o jogo começa tudo outra vez. Então isso aqui não tem fim. Não tem fim. Tem fim para as pessoas realizadas, que quando começa um novo Manvantara, não vem mais para esse mundo. Fica lá no mundo perfeito. Para que vir para cá? Já aprendi tudo que eu tinha que aprender nesse mundo. Quem aprendeu tudo que tem que aprender nesse mundo, não vem mais para esse mundo. Essa é a situação que Luz Caminho ensina. Não precisa. Mas mesmo assim vem de vez em quando, como Jesus, como Buda, como um ser qualquer, para dar mais um empurrãozinho no trabalho de Deus. Tá? O ocultismo ensina a verdadeira ambição, que é amor à obra por causa da obra. Então você tem que ter amor pelo mundo, não amor do mundo porque eu estou fazendo para mim. E quem está fazendo é Deus, eu simplesmente estou instrumento de Deus. Quando nós temos a percepção de que somos esse instrumento de Deus em tudo que fazemos, a gente não tem mais expectativa. Deu certo ou não deu certo? Quem está fazendo tudo é Deus. E tenha certeza, tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, resumindo, mate a relativa ambição que te liga aos objetos, a recompensa da obra, que não te dão senão desengano e retarda teu crescimento. Então aí você mata essa ambição. Toda a tua ambição em conquistar carro, status social, seja o que for,
Mata essa ambição. Mesmo essa hora, tem uma determinada hora que ela é necessária, mas chega uma hora que não. Chega, gente. Tá? Quem está na segunda metade da vida, o que já tinha que conquistar, já conquistou. Está na hora de entregar. Tá? Então desenvolva e manifeste a ambição absoluta, que faz com que você trabalhe pelo trabalho, né? Por causa do prazer que o trabalhador sente em trabalhar, vem do desejo de manifestar o divino instinto de criar. Nós temos dentro de nós o instinto divino de criar. Nós somos criadores. A gente não para sentir nisso aqui, mas nós somos divinos criadores. Tá? Tudo que a gente pensa, se a gente pensar de uma forma muito concentrada, aquele pensamento, tu pega a matéria da mente universal, o pensamento entra em você, tu concentra, que tu pega aquilo e cria, aquilo vira uma realidade. É o teu nascimento. Quando você criou a si próprio. Então você tem o poder de criar. Nós mantemos uma determinada forma aqui através do nosso instinto e poder criador divino. Deus criou o mundo e nós, dentro do mundo, nós mesmos nos criamos. Nós somos esse ser. Acreditemos nisso, nós temos o poder da criação. E os seres realizados, esse poder de criação, ele vai aumentando cada vez mais, cada vez mais. Vai se tornar aquilo que a gente chama de milagre. Chega a fazer milagre. Milagre é usar realmente o poder divino de Deus no mundo. Isso é milagre. Tá? Deixa a divina energia agir por meio de ti. Você simplesmente tem que expressar ela no teu trabalho. Essa é a verdadeira ambição. Então tenha a ambição de que Deus me dê cada vez mais energia para que eu expresse essa energia na forma da criação mais harmônica possível. Você é um co-criador. Você faz parte desse Deus no mundo criado. E ao mesmo tempo, tu não faz parte desse Deus, tu é a consciência que está observando o que Deus está fazendo. Essa é a única realidade que nós temos. Tá? Então esse é o que ele falou sobre ambição. Eu acho que ficou mais ou menos claro, né, gente? A gente falamos aqui, está insistindo. Vamos passar para o segundo quesito, que ele fala, mata o desejo de viver. Mata o desejo de viver. É ruim, né? Mas vamos entender isso aí, Mário. Vamos voltar lá no... Olha lá. Mata o desejo de viver, Mário. A contrapartida dele é respeite a vida como fazem os que a desejam. Então aqui tem o mata desejo de viver, de acordo com a visão inferior, e aqui tu vê, respeite a vida como fazem os que a desejam. É o ponto de vista do superior. Seria uma contradição? Não, vamos mostrar. Vamos explicar isso aí. É um paradoxo. Mata o desejo de viver. Vamos ver o que é. Vamos tentar explicar isso aí, Mário. É um paradoxo, né? Oi? É um paradoxo. É um paradoxo. É o quê? Paradoxo. Paradoxo. Não é uma contradição, como É um paradoxo. É, isso. Porque o mata o desejo de viver é com a nossa visão do mundo, com a visão do ego. E o viva, como os que criam a vida, é a visão do superior. Paradoxo em espiritualidade é sempre desse jeito, é a visão do inferior e a visão do superior. Tá? Aí eu pergunto qual que deve prevalecer, cada um é que tem que responder para si. Então o homem tem que crescer, sentir que viverá sempre, seja no corpo ou fora dele. Quando nós entendermos de uma vez por toda que a vida é uma coisa inextinguível,
então morrer não faz significado nenhum. Nenhum. É a mesma coisa de que alguém tira uma camisa e joga fora. Para a alma, quando o corpo morre, a alma continua vivendo exatamente do mesmo jeito. Não se manifesta nesse plano, mas está manifestando em outros planos. Então o homem precisa crescer e entender que ele vai viver para sempre. Seja usando um corpo, seja não usando um corpo físico. Ele vai continuar existindo. Tá? Essa vida particular física é uma coisa que quem usa essa coisa é o eu real. Então o eu real não morre. Então quando tu tem a certeza de que morreu agora, tu continua existindo num outro plano, melhor do que esse, ou pior. Pode ser pior, mas pode ser melhor. Mas que tu continua existindo do mesmo jeito, então tu perde o medo da morte. Perde. Então isso aqui. Então entender que essa particular vida nossa aqui, ó, isso aqui é um acidente. É um acidente num sentido de que nós somos o efeito de causas que foram lançadas anteriormente. Então, as causas gerou um efeito e esse efeito se tornou este ser aqui, que é o Osmir, por exemplo, que são vocês. Então, esse é o efeito de causas anteriores. Então, é um acidente. Mas, por outro lado, nós somos um efeito que está gerando novas causas. E quando nós geramos novas causas, essas novas causas vão gerar um novo efeito. Então, o teu eu daqui 10 anos, ou o teu eu depois que tu morrer, vai ser consequência das causas que estão sendo geradas agora. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, então a gente começa a perder o desejo de viver no corpo material. Porque a vida não é o corpo material, a vida é a vida. O corpo material é um instrumento da vida. Então, mata o desejo de viver, é nesse sentido, mate realmente, não tem sentido nenhum da gente estar apegado a esse corpo aqui, ó, grudado nesse osso aqui, ó, e não quer largar ele de jeito nenhum. Às vezes o cara está estropiado, está arrebentado, está passando da hora de morrer, como se ele já morreu e Deus não avisou. E não larga, não quer largar de jeito nenhum, tem um medão danado de viver, de deixar a vida, né? Então esse é o lado que nós estamos falando, que entender isso aqui. Então esse é matar esse desejo de viver que causa medo da morte, que dá importância indevida à existência corporal. Então isso é matar o desejo de viver. Tanto faz você estar usando um corpo ou não estar usando um corpo. Quer um exemplo disso claramente que não faz? É quando você dorme. Quando tu dorme, o corpo praticamente ele morreu. A tua vida continua no mundo dos sonhos, que é uma outra dimensão. A vida está lá, é você que está lá. Quem está lá é a vida, é a alma que está lá. O fato de não estar usando o corpo, para a alma, não mudou absolutamente nada. Então tu começa a perder o apego no teu corpo. Tu tem a coragem de meditar sobre a morte. Meditar sobre a morte é uma coisa que a gente tinha que fazer todo dia. Todo dia a gente tem que meditar sobre a morte. Por que você tem que fazer isso, Mário? Eu estou ficando com medo dessa aula. Está com medo, né? É. Mário, se você tem medo de morrer, então não dorme. Eu vou ficar acordado. Fica acordado, cara. Eu vou ficar lá. Fica acordado. Vou ficar só de olho em mim. Pega o olho aberto e fechado assim. Eu vou dormir com o olho fechado e aberto. Então, vai dormir numa boa, Mário, porque a alma se liberta do corpo. O corpo é uma amarra para a alma. Você liberta do corpo, tu sonha com quem tu quiser. Se você quiser sonhar com a Angelina Jolie, tu sonha com ela. Se você quiser, vai para onde tu quiser. Você está livre das amarras. Vou falar com o Brad Pitt. Também, velho.
Então esse é o entendimento do mate o desejo de viver. Então jamais pense que quando o corpo morrer, você morrerá, porque você vai continuar vivendo. E tu vai ser tão vivo quanto tu é agora, ou diria que até mais, tá? Talvez até mais. Então deixe de olhar a morte com horror, isso é matar o desejo de viver. Encare a morte como sendo uma coisa tranquila. Sabina, alto. Ou então venha até aqui, por favor. Eu hoje, me ocorreu o seguinte pensamento, que até a busca pela espiritualidade pode demonstrar também um apego à vida, porque pode mascarar um desejo de perpetuar a mente, a identidade, o ego. Pensa, eu vou morrer do meu corpo físico, mas esse ser, essa identidade, vai continuar vivendo no outro plano. Então eu pensei na necessidade da gente, de fato, se libertar de toda a identidade. Quando a gente fala corpo físico, emocional e mental. Lembrar que toda essa identidade nós temos que nos libertar. É isso mesmo. Porque às vezes eu ouço ouvir alguém dizer, mas quando eu morrer eu vou encontrar o meu parente fulano. Não, se libertar de tudo isso. Não vou mais desse desejo de não ter corpo físico, mas perpetua ainda essa vida No plano astral, no Devakan, no outro lugar, tudo faz parte da vida. Então, o mate o desejo de viver é matar o desejo de viver em qualquer veículo. A vida realmente, na essência maior, é a vida de Deus. Então, essa vida é inextinguível. Ela existe, ninguém pode se matar. Isso não tem como. Tá? Mas a manifestação da vida se dá no físico, dá no astral, dá no mental, pode dar até em planos superiores a esse. Então, desejar a vida, por exemplo, até no desejar ou perpetuar a vida no nirvana. No fundo também tem um pouco de apego nessa história aí também. Mas você vê que esse apego vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, até chegar uma determinada época que limpa tudo. Limpa tudo. Tá? Então você vai chegar numa determinada fase, tu vai perceber que você na realidade é simplesmente um centro de força de Deus. E quer você queira, quer não, esse centro de força ele é mantido por Deus. Então não depende de você acabar com a tua vida. O único ser que pode acabar com a tua vida é Deus. Mas se Deus acabar com a tua vida, Ele está acabando com a vida dele mesmo, que tu é Deus. Então é uma coisa que pensar sobre isso é idiotice. Vê que não tanto faz? Então a gente não pode se apegar a nada. Tudo é perecível. O corpo físico a cada 100 anos já era. O corpo astral talvez um pouco mais. O da mente, mas do plano divino para baixo, tudo é criado. E tudo que é criado, tudo é recolhido. Então qualquer coisa vai acabar. Tudo vai acabar. Alguma coisa acaba em 100 anos e outra coisa acaba em 100 milhões de anos, mas tudo vai acabar. Então, do ponto de vista do espírito, tanto faz. 100 anos, 100 milhões de anos, não faz diferença. Então, essa é a realidade. Então, matar o desejo de viver não é só no corpo físico, não. É matar o desejo de viver. Viva! Sem desejo. Se você não tem desejo de viver, se você está como Sabina, ou você está como Sabino, ou você está como minhoca, ou você está como um macaco, tanto faz. É vida. Tudo é vida. Essa é a realidade. Aí a gente acha que o ser humano é o suprassumo de tudo. Não é. O ser humano é um estágio a mais nessa compreensão. Quando você vai entender de uma forma, quando chegamos na realização, que no fundo, tu é a vida. Não tem explicação, tu é a vida. Tu não é o corpo, tu não é o pensamento, tu não é o búdico, tu não é nem o átmico, tu não é nada, tu é a vida. E a vida é inextinguível. Então o corpo não vai morrer, você morre porque você continua a viver. Então vivo, deixe de olhar a morte com horror. Isso é o mata o desejo de viver.
Para quem sente inconsciência ou sobrevivência da individualidade, a morte perdeu. Desejo de viver é para quem está morto. No fundo, quem tem desejo de viver é porque está morto, está com medo. Está com medo, está apegado. Estou apegado. O Mário, eu sou o Mário, não posso deixar desaparecer. Está apegado, então tu está morto. Então a vida é tudo que sustenta tudo isso. Mário é um acidente de percurso. Enquanto tu está identificado com essa figura chamada Mário, identificado, tu vai ter pavor da morte. Enquanto você estiver identificado com ela, você vai ter pavor da morte. Eu estou correndo longe, viu, mesmo? Hã? Com certeza, correndo longe. O senhor está com essas ideias aí, meio nada. Até parece que eu estou falando que tem que acelerar a morte. Não é nada disso. Tem uns caras aqui que já está na hora, né? No bico e no corpo. Tem alguns que tá. Dá licença, né, meu? Agora vamos ver o ponto de vista do superior. Nós mostramos o ponto de vista do inferior. Vamos ver do superior. Evitar cair no outro extremo. Se você não tem desejo de vida, então tu cai no outro extremo, que é negligenciar o corpo físico. Entrou no outro extremo. Evite. O corpo é seu conforme o plano de Deus. O corpo é o templo do Espírito. E o templo vai existir de acordo com o tempo previsto por Deus. Então, quem estabelece o tempo de vida de uma determinada personalidade, como se diz, nem é o próprio Atma. Quem faz isso é Deus do mundo criado. Tu foi criado nesse mundo para nascer tal dia, morrer tal dia. Esse é o teu plano. Tá? Cuida bem do templo. Cuide do templo. Não se apegue ao templo, mas cuide dele. Tem que cuidar. Cuidar. Porque se não fosse bom ter um corpo, para quê? Para que ter? Entendeu? Se criou esse mundo aqui, esse mundo é uma escola, para que foi criado esse mundo? Esse mundo foi criado, tem alguma coisa, então vamos cuidar dele. Vamos cuidar. Tá? Então ele é necessário nesse estágio de desenvolvimento e tu és incapaz de fazer uma coisa, uma obra de desenvolvimento espiritual sem ele. Como é que o espírito atua neste mundo se não é através do corpo? Não tem outro jeito. O cara que já morreu, ele não atua nesse plano. Ele atua em outros planos, mas nesse plano não. Então, se tu recebeu um corpo, é porque Deus tem alguma tarefa para você. E é Deus que está fazendo essa tarefa. Então, enquanto tem tarefa para fazer, cuide do teu corpo e faça a tua tarefa. Venceu a tua tarefa, puxa, que legal, você vai ver uma coisa melhor do que aqui, vai embora. Mas quando é que você sabe que venceu sua tarefa? Por quê? Quando é que você sabe que venceu sua tarefa? Quando você sabe que venceu a tua tarefa? Você pagou a sua última prestação. Ah, bom. A bem da verdade, Vou fazer uma de 100 anos. a bem da verdade, Marta, tua tarefa não vai vencer nunca. Essa é a realidade. Mas a tua tarefa nesse mundo, aí vamos voltar no Jung, né? Primeira metade da vida, conquistar o mundo exterior. Segunda metade da vida, conquistar o mundo interior. Então, mesmo quando você está velhinho, né, acabado, não quer mais muita coisa, tu tem um mundo interior a conquistar. Ou seja, você sempre vai ter o que fazer, sempre. Que o mundo de Deus não é só o mundo físico, tem os mundos interiores. Então tem o trabalho nos dois mundos, vai acabar nunca. Tá? Então isso aqui, conserve puro, são e forte e respeite. Não se aflige por estar preso nessa vida, porque a gente começa a estudar espiritualismo e achar que estou preso, quero ir embora. Isso é idiotice. Idiotice. Mestre, eu vou lhe dizer uma coisa. Pode ser quem for. Na hora H o peixinho fecha e não quer ir, não. Pode ter certeza. Pior que você, não, eu te diria,
Eu te diria que 99,99% ou mais é desse jeito aí. É. Não, eu vou porque não sei o quê. Até um suicida lá, quando ele pula no meio do caminho, ele fala, puta, eu quero voltar. E já era. O cara do avião não tem. Então não é que você tem que desejar morrer, Mário. Ele não dava, Maria. Ele tentou, mas não Tá? deu. Não é que você tem que desejar morrer. Na realidade, você tem que ser indiferente a viver ou morrer. Eu estou dizendo, porque qualquer um chega, pode falar o que ele fala na hora da raiva, na hora do nervoso, daquele estremelique dele, parece uma lagosta aberta. É. Mas chega na hora H, meu, ó, Segura no osso, né? o cara fala, não, segura aí, não me larga não. Pois é. Esse é o nosso grande problema. Já que esse é o nosso desejo, sabe o que acontece depois que você morre? Nasce de novo, velho. Esse é o teu desejo. Pronto, volta aí. Aí tu começa de novo, aí começa o Mário. Começa a Maria agora, não é o Mário mais não. Maria não. Vai começar a Maria com um aninho de vida ali. Vai começar tudo outra vez, tudo outra vez. Aí tu vai conquistar tudo aquilo outra vez. Aí chegou lá na outra vida depois do Mário. Pode ser o Mário mesmo, fala assim só brincando, Mário. Aí tu vai morrer de novo. Volta, trabalha outra vez, volta, faz outra vez. Isso chama roda de Sansara. Até que chega um dia, Mário, vai chegar para você também, tá? Chega para todo mundo, que tu fica de saco cheio de vir para esse mundo. Puta merda. Não, estou falando, se eu voltar com o Maria, eu quero ser uma puta Maria. Neguinho vai ficar babando. Vale a pena a encarnação. Vai ser qualquer Maria aí. Você pode aproveitar essa vida mesmo. Não, tem que ser na outra. Dá tempo ainda não. O segredo, Mário. Aqui nessa frase está o segredo, ó. Viver sempre no presente. Viver sempre no presente. Viver no presente. Quem vive no presente morre e nem percebe que morreu. Viva cada momento da vida de um modo normal, sadio, puro, conhecendo o verdadeiro sentido da vida e não se aflija nem com o passado, nem com o futuro. Beleza. Isso é vida. Esse é o verdadeiro significado da vida. Viva agora, né? Viva cada momento da tua vida. Volta lá mesmo. Como é que é? Vai morar aí. Vai ser Não se aflija nem com o passado, nem com o futuro. O cara que vive no passado, ele está sofrendo. O que está no futuro também. Principalmente o que vive no futuro, esse é o que mais tem medo de morrer. Esse é o que mais tem. Então você, quem tá no agora, está na eternidade, como em qualquer outro momento. Então agora nunca vai faltar. Nunca. Sempre vai ter agora. Agora no mundo físico, agora no mundo astral, agora no mundo da mente, agora no mundo búdico, agora no... Tanto faz. Para a alma, tanto faz. Quem tem medo? A alma não tem medo de perder o corpo físico. Quem tem medo? O ego. Esse é o único que tem medo. Esse fantasma, esse cara que não existe. Ele tem medo. Porque ele vai penetrar numa coisa maior do que ele. Quando ele vai penetrar numa coisa maior do que ele deixa de existir. Ou o deixar de existir, no fundo, ele é uma coisa maior do que ele era antes. Esse é o acabar com o ego. Você se torna uma coisa maior do que o ego. Osmir, você está dizendo que o que não existe tem medo de não existir. O que não existe tem medo de não existir. O ego, ele acha que ele existe, mas ele não existe. Mas ele tem medo de não existir. Esse é da hora, né? Tá bom, e tem um bom tema para reflexão. Eu estou falando aqui para vocês sempre, gente, que espiritualidade, enquanto está em curso, enquanto você está lendo, sem um lado prático da espiritualidade, é perda de tempo. Perda de tempo. Reflita sobre isso. Como a gente tem medo de morrer. Como a gente tem medo que eu vou deixar de existir.
Esse é o medo maior. É o medo do desconhecido, por um lado, para quem é espiritualista. Esse é o medo de morrer, vou enfrentar o desconhecido. E o medo do materialista é o deixar de existir. Todos os dois são medo besta. Mas isso é o que nós somos. É medo. Além do que não vai adiantar nada, né? Ter medo ou não ter medo. Não vai adiantar nada, nada. Esse é o lado mais importante. Esse é o lado racional. O que adianta você ter medo de morrer? Tu vai enfrentar, não nasceu aquele que não enfrentou isso aí. Todos vão enfrentar. Então para quê? Eu volto a falar de novo, gente. Quem tem medo de morrer, eu vou dar um recado aqui, não durma. Fica acordado, não dorme não. Morrer e dormir é a mesma coisa. Morrer e dormir é a mesma coisa. Não tem diferença. A única diferença é que o dormir tem porta de retorno. E o morrer já não tem porta de retorno mais. Mas para efeito do que você é, da tua consciência, é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando tu começa a refletir sobre isso, tu começa a perder o medo de morrer. Não que você deseje a morte. Não é isso. Desejar a morte é a pior coisa que a gente pode fazer. Tá? É não aceitar o que tu tem. Você não está aceitando a tua experiência. Isso é o desejo de morte. Tu não aceita a tua experiência. Se tu não aceita a tua experiência, o teu recado para Deus é: Deus, você não sabe o que você faz. Esse é o recado que você dá. Então não é desejar a morte. É simplesmente viva no presente. Viva. Simplesmente viva. E entenda que a vida no corpo físico, que é o que nós temos agora, pode acabar a qualquer instante. Pode levar mais 10, mais 20, mais 30, mais 50 anos, mas vai acabar. Mas, o índio existe, mas já morreu? Quem? O índio existe, mas já morreu? Desculpa, Wilson, não entendi. O índio existe, mas já morreu? Porque ele é um presente eterno, a relação com o passado. Eu não vou falar do índio, mas eu vou falar do animal. Vamos falar do animal. Que o índio ele já tem uma alma individualizada, então que ele já é um ser humano, então ele já tem ego. Mas um animal que não tem alma individualizada, o animal tem uma alma grupo, ele vive no eterno presente. O animal ele não pensa que ele vai morrer, que ele não sabe o que é morrer, não sabe o que é viver, ele está no eterno presente. Ele tem um instinto de manter a vida. Se o leão corre atrás da zebra lá, a zebra vai dar um jeitinho de continuar vivendo, vai tentar fugir. Isso é o instinto. Mas se o leão para de correr atrás dela, ela volta a pastar numa boa, lá está no presente de novo. Então ela não tem esse negócio de medo de morrer, porque não tem ego. Quem tem medo de morrer é o ego. Então o animal é esse o estágio. O índio é um estágio bem perto do animal. É que o índio hoje, a grande maioria dos índios hoje já são civilizados. Então já estão condicionados também. Já levaram Cristo para a vida deles. Já estão ensinando a tudo que tem que ensinar. Como é que é? Deixa eu escutar, gente. Eu não escuto ele falando. Eu não me lembro bem, mas eu acho que em 1984 do Orwell, ele põe as pessoas no futuro e as pessoas não têm esse nível quimicamente trabalhadas, as cabeças, cérebros, não tem essa perspectiva que nós temos, uma perspectiva completamente diferente e de presença, né? De presença eterna. Eu acho que em 1984 com o Big Brother, não tenho muita certeza. Então, em tese, o futuro nos esperaria esse presente eterno, quimicamente? Eu diria que quimicamente eterno
Como química, sim. Assim como o espírito é eterno, a matéria é eterna. Mas a matéria, numa determinada forma, ela não é eterna. A matéria, seja em que forma for, a matéria, isso aqui é um corpo. Para manter essa matéria nisso aqui, tem uma energia que mantém nessa forma. Mas o dia que essa energia se afastar, essa matéria volta ao pó. Então ela é o estado original da matéria. Então a matéria é eterna no estado original dela. Tá? Então é isso aí. O princípio espiritual é o princípio que mantém a matéria em uma determinada forma. Quando o princípio espiritual retira, morte para aquela matéria. Mas para a matéria em si, o estado natural é o estado da morte. O estado de vida para a matéria é antinatural. Antinatural. Se não tem uma energia que mantenha... Nesse caso, então, me perdoe, estou pensando alto de novo. Se a pessoa morre, este espírito se retira e você integra no espírito do planeta. Você volta ao estado natural do espírito do planeta. Olha... Ou do sistema solar, ou da galáxia. Ou do Wilson. Tanto faz. Existem, dependendo da filosofia que você vai estudar, existem respostas diferentes para essa pergunta tua. Tem aqueles que falam que existe a alma individual. Tem aqueles que falam que existe uma única alma, não existe alma individual. Tem aqueles que dizem que nem alma individual, não existe alma grupal, existe só Deus. Deus e o resto. Então, quando tu acabou, tu volta para Deus. Tu nasce, veio de Deus. Morreu, voltou para Deus. Então, não existe nada intermediário. Tem filosofias que diz que existe o ego, que existe o eu superior, que existe a alma do planeta, existe a alma do sistema solar, a alma do... Então, existe de todas as formas. Eu pergunto para você, que diferença que faz? Que a passagem é mais cara, né? Faz só isso. Percebe? Então a vida é. Se a vida veio de Deus e veio para cá, voltou para Deus, ou se veio de Deus, foi diminuindo, através de seres menores até chegar em nós, no fundo é a vida. A vida é eterna. Você é um centro de força da vida. E esse centro de força, enquanto se julga uma coisa separada, ele tem medo de morrer. O animal não se julga uma coisa separada, porque ele não julga absolutamente nada. Quem julga que é uma coisa separada é o ser humano. Então não tem, eu posso te responder, mas eu te respondo é que depende. Depende se o cara é budista, se ele é cristão, se ele é hinduísta, se ele é o que for, cada um tem uma resposta diferente. Mas na realidade, quando a gente pensa profundamente sobre isso, a resposta é uma só. Tanto faz. Você é a vida. Se você é a vida na forma de um corpo físico, se você é a vida na forma de um eu superior, ou se você é a vida na forma de um ser planetário, ou se tu é a vida na forma de um ser de um sistema solar, tu é a vida. E se você fala que e a não vida? Então, o que é a não vida? A não vida é algo que simplesmente não existe. Como? Então nós vivemos com uma não vida. Como existimos, enquanto homem, enquanto ser. Tu pode chamar de não vida. A não vida é Deus, então. É onde retorna tudo, retorna para Deus. Mas vamos voltar para o nosso curso aqui, que você já viajou na maionese, você já viajou na maionese hoje um monte já, viu? Ele veio atacado. Veio atacado. Ele não fez as aulas anteriores e vem atacar aqui ainda, tá? Então isso aqui, ó. Você está na eternidade. Você está na eternidade. Agora ou em qualquer outro momento. Então tu é a vida. Então quando tu tem a consciência de que tu é a vida, tanto faz se é na forma de Wilson, de Zé Carlos, de Miriam, seja de quem for. Tanto faz, é a vida. Então tu é a vida. Então quando tu é a vida,
então tu perde qualquer apego por qualquer tipo de vida, então você não deseja a vida, mas não deixa de desejar também, você simplesmente é. Simplesmente é. O homem adiantado não deseja a vida relativamente, mas não despreza. Tá? Deseja a vida absolutamente porque ela é parte da vida total. O homem adiantado não teme a morte, mas também não a procura. Não teme, mas também não procura. Não teme nem a morte, nem a vida, e não as deseja de forma relativa, deseja ambas de forma absoluta. A vida absoluta. Isso é o desejo. Nem a vida, nem a morte atemoriza. Quando você alcançou essa consciência, a pessoa se reveste de um poder, tá? A irradiação dela é sentida no mundo que vive. Esse é os grandes sábios. É ensinado que os grandes sábios da Índia, Ramana, por exemplo, as pessoas que se sentem perto desses seres sentem a vida fortemente só pelo fato de estar do lado deles. Só pelo fato. Não precisa de falar nada. Quando tiver chegado a esse grau, você vai entender que a vida e o que é a morte, ambas são manifestação de uma coisa só. Tudo é vida. Então a morte é o não vida. E a vida é a vida. Ambas são facetas de uma mesma coisa. A vida está ativa ou a vida não está ativa. A vida ativa é o mundo criado. A vida não ativa é o mundo não criado. E o mundo não criado é a única realidade que existe. Por isso que o Jung fala que o verdadeiro estágio natural das coisas é a morte. Vida, como nós a entendemos, é a normalidade. Como nós a entendemos. Se nós entendermos o que é a vida mesmo, então não é. Mata o desejo de conforto. É ruim, né? Caminha, uma caminha é bom, né? Quando ele chegou naquele ponto ali, ele já entendeu vários conceitos, até o vegetarianismo. Porque ele entende que tudo é a vida, não é a forma. Tudo é a vida. Ele já venceu o vegetarianismo. Esse é a essência de quem entende o Bhagavad Gita. Tu pode matar o que tu quiser, que não mata absolutamente ninguém. Até o conceito de vegetarianismo muda. Sim. Até isso. Os seres que chegaram nesse estágio aí, total, não tem obrigação nenhuma de ser vegetariano. Doído, né? Por quê? Não está matando nada. Nada. Mas claro que ele chegou nesse estágio, ele vai continuar sendo vegetariano por outros motivos. Mas é isso aí. Ninguém absolutamente tem o poder de tirar a vida de ninguém. Tu tira a forma. O máximo que você faz é tirar a forma. É que tirar a forma de um outro ser vivente, quer queira, quer não, dói, né? Então, a gente tem que evitar a dor, né? Mas aí ele não vai estar livre do karma. O cara Que tira. que tira a vida do outro, Do outro ele não vai estar depende também, tá? Depende. Krishna, que foi o maior dos seres, o maior ser, um avatar, o maior dos avatares que já teve aqui, na batalha de Kurukshetra, ele instigava o Arjuna a lutar e matar. E você acha que ele tinha karma por causa disso? Não, absolutamente não. Sim, mas matar seus inimigos. Entende? Então, o karma, a consequência daquilo que você faz, depende do teu grau de consciência. Tá? Então, se tu acredita que você está fazendo um mal, tu está fazendo um mal, tem consequência. Agora, quando um ser como Krishna instigava aquela batalha, é porque no plano divino aquilo já estava tudo escrito. Aquilo ia ser daquele jeito. Pô,
a época dos guerreiros, a classe dos guerreiros, que eram os kshatriyas, lá já tinha acabado. Eles já tinham feito o que eles tinham que fazer na Índia. Então a caça dos guerreiros tinha acabado. Então aquilo ali foi o finalzinho da caça dos guerreiros dentro da Índia Sagrada. Então estava tudo previsto. Era aquilo. Então a luta que estava acontecendo lá no Bhagavad Gita era uma luta de consciência, uma luta divina. Agora, no começo da aula você falou, você escolhe, ou você transcende, né, você faz a escolha. Você tem a ambição de transcender, ou você tem do bem ou do mal. Sim. Sim. Né? De uma certa forma nós entendemos que se tirar a vida... Tudo bem. Deixa eu acabar aqui, que ele não acabou aqui ainda. Porque agora eu me confundi. Vamos entender isso de novo. Existe a alma do Álvaro, que faz parte de Deus. Sim. Que é essa alma que eu digo, quando eu digo que Deus que faz tudo, Deus faz através do Álvaro. O que o Álvaro faz é a alma do Álvaro, que é parte de Deus que faz. Mas tem uma outra contrapartida do Álvaro, que é o Atma, que é o observador. Tá? Então, enquanto tu estiver fazendo as coisas de acordo com o que Deus quer, e você tem a consciência que Deus está fazendo, então não tem karma nenhum. Karma zero. Quando tu tem a consciência de que é o Álvaro que está fazendo, como sendo separado de Deus, então tu tem todo o karma da tua ação. Então você não gera karma quando tu tem a consciência de que quem está fazendo é Deus. Não tem karma nenhum. Seja o que for. Seja o que for. Se você tem a consciência, acha que quem está fazendo é o Álvaro, então tu tem karma. Isso se chama Nishkama Karma. É ação na inação. Então tu faz, tu é um instrumento de Deus, mas você tem que ter consciência de que tu é um instrumento de Deus. Então tu não gera karma. Se você não tem consciência, como nenhum de nós aqui tem, então está todo mundo gerando karma. Todos estamos gerando karma. Eu fiz. Se eu fiz, eu gerei karma. Então, para você não gerar karma, tu tem que ligar na consciência que está além da forma. Aí, tudo que pode acontecer, você não gera karma. Falou isso. Agora você me deu, você já tinha dado um nó, agora você me deu dois. Dei 2 nó, então. O pessoal lá na CIMES falava que eu dava nó até em gota d'água. Pois é. Então eu vou começar pelo nó 2. Se é real o que você está me dizendo, você quando trabalha pelo trabalho e faça o melhor possível, então aquele moço que trabalha lá matando vaca todo dia, fazendo um trabalho divino, entre aspas, não está cometendo karma. É isso aí. Ele não está cometendo. Se ele tem essa consciência, não. Pergunta, ele tem essa consciência? Mas ele está fazendo o melhor dele naquele trabalho. Não sei. Ele ali, não. Ou ele está fazendo uma troca, está fazendo aquilo para ganhar um salário? E a segunda, Percebeu? A segunda coisa é a seguinte: a leitura que eu tinha ou tenho do Bhagavad Gita é que aquela luta que foi incentivado o Arjuna a fazer era luta interna e não fora. São duas. Para matar os seus bichos internos. São duas interpretações. O Bhagavad Gita, a Batalha de Kurukshetra, é uma luta que aconteceu historicamente. A guerra de Kurukshetra existiu. Tem documentos que demonstram isso. Por outro lado, existe a interpretação dessa batalha. A interpretação da batalha, aí sim, é interna. É o seu lado superior matando o teu lado inferior, transcendendo o teu lado inferior. Então essa é a tua Kurukshetra. Então lá existem as duas coisas, tá? Existe a batalha real, historicamente,
Árjuna existiu, tá? Tem documentos históricos lá tem documentação que demonstra isso. Documentação mesmo, histórica, estou falando de... Tá? Então, essa já é uma interpretação. Tá? Se foi desse jeito mesmo, pode ser que houve uma guerrinha lá e depois aí aproveitaram aquilo e transformaram aquilo num folclore, numa história, aí virou a história do Bhagavad Gita. Mas o mais importante para nós entender o Bhagavad Gita é que a luta é interna. É realmente a luta do o teu lado superior, Krishna, a alma, Arjuna, e o lado inferior, não os Pandavas, a outra lá. Então tinha guerra entre dois povos. Um era o do Arjuna, que seria a alma, Krishna seria realmente Deus, e a outra tribo lá seria o teu lado inferior. Então mata sem dó. Sem dó, pega teu ego e dele sem dó. Mata. Tadinho. É isso aí. Então é isso aqui, ó. Vamos matar o desejo de conforto. Isso aqui está parecendo que é ascetismo. Matar o desejo de conforto é ser asceta, viver numa caverna. Mas não é o significado. Ascetismo, né, é uma fuga das coisas que a gente considera agradável. Ascetismo a gente acha que é ficar com o braço para cima durante 30 anos para o braço atrofiar. Ascetismo, por exemplo, eu não bebo álcool. Eu cheguei a uma conclusão que beber álcool não me fazia bem. Isso é ascetismo. Se você não quiser fazer sexo, Wilson, eu sabia que você ia falar isso aí. Se você não quer fazer sexo, é ascetismo. Tadinho também. Tudo bem. Tá? Mas ascetismo é isso aqui, ó, é a fuga das coisas que a gente considera agradável. Tá? Para a mente de muitas pessoas, as coisas que dão prazer são más. Ele vem aqui e fala, tudo isso é errado. Então, tu pode beber teu álcool lá, não tem problema nenhum. Fazer o sexo, não tem nada de errado. O erro é o excesso. Tá? Então, os prazeres normais são dados ao homem para ser usado. Se Deus te deu o paladar, o sentido do olfato, sentir o cheiro, né? E tem uma coisa que te agrada, então para que Deus te deu isso aí? Mas o mesmo olfato que sente um cheiro agradável, ele sente um esgoto também. Então, a gente vai ter atração por alguma coisa e repulsa por outras. Mas é nesse sentido, então... É o como e o quanto. Por exemplo. Então acontece aqui, o homem deve ser o senhor e não o escravo. Se você é o senhor dos teus sentidos e não escravo dos teus sentidos, não tem mal absolutamente algum, seja no que for. Não é vício, né? Não. Eu tinha um colega de trabalho que ele fumava um cigarro a cada 30 dias. Ele dá, hoje eu estou com vontade de fumar um cigarro. Ia lá e deliciava naquele cigarro. Aí passava mais um mês sem. Quem mandava nele? O cigarro que mandava nele ou ele que mandava no cigarro? O cara que gosta de um vinhozinho. Vai lá e chega. Mas e aquele que toma uma garrafa de vinho inteiro todo dia? Quem é que manda? Então a gente começa a entender o que é o ascetismo. Então tem treinamentos, tem certos treinamentos que cultivam a vontade, tá? Em fazer coisas desagradáveis ou deixar de fazer coisas agradáveis. Isso é um treinamento de desenvolver a tua vontade. Eu gostava de tomar minha cervejinha, ou vinho. Eu fiz um treinamento, hoje cerveja e vinho para mim não faz diferença nenhuma. Então foi um treinamento. Mas só isso.
Nada além disso. Mas você largou da tudo ou toma as duas? Não tomo nada. Porque mas não vamos falar sobre isso não, que tem outros motivos e isso aqui é coisa de foro íntimo, tá? Tu vai compreender, um dia tu vai compreender por que você não deve fazer isso. E ele sugere que para você cultivar a vontade e ter disciplina, você faça coisas desagradáveis e contrárias ao seu gosto. Também. É? Também. Eu não vi isso. Também. Cultivar a vontade, alguns exercícios em fazer coisas desagradáveis, contrárias ao seu gosto. Eu vou ter muito prazer de fazer. É um exemplo, eu te dou um exemplo, coisa desagradável. Eu sei que você gosta de uma bebidinha. Eu vou ter muito prazer em Então, cultivar essa vontade. então faz uma coisa desagradável, não beber aquilo que eu gosto. É uma coisa desagradável, eu gosto daquilo. Então não fazer aquilo que eu gosto é fazer uma coisa desagradável. O dia que você vê o que tem por trás do álcool direitinho, claro, evidentemente, você vai pensar duas vezes antes de tomar mais. Mas enquanto não vê, como te falei, a ignorância é uma bênção. Então é isso aqui, ó. Você vai fortalecer a tua vontade. Gosto de bebida, vou ficar um mês sem beber. Você fica um mês sem beber, tu está fortalecendo a tua vontade. Está fortalecendo. Quem manda em mim? É a bebida ou eu? Passou esse um mês que você se propôs a fazer, volta a tomar a tua bebidinha lá numa boa. Vamos fazer, Wilson? Eu te proponho isso aqui, 30 dias. Vamos lá? Vamos encarar? Com uma condição, se você viajar no avião comigo. Se eu o quê? Se você viajar no avião comigo, sobre os Alpes. Qual o problema? Com aquele piloto alemão lá? Aquele morreu, aquele não tem mais jeito. Então vamos treinar à vontade. Então o ocultismo não prega o ascetismo. Então mate o desejo de conforto, não é isso, tá? Ele ensina que não devemos permitir que os nossos corações sejam ligados aos prazeres e bem-estar em alto grau. Então esse é o mate o desejo de conforto. Tu pode ter o conforto, mas você não está, o teu coração não está ligado naquilo, tá? Para induzir a parar o desenvolvimento da nossa natureza superior. Então, vai chegar uma determinada época que tu vai perceber que para desenvolver isso aqui, ó, para desenvolver a natureza superior, vai chegar uma determinada época que tu vai perceber que o álcool só atrapalha. Não só o álcool, como outras coisas. Não em pequena quantidade, gente. Eu não estou querer ser hipócrita, não, tá? Mas em alta quantidade, se você quer desenvolver a natureza superior, tu tem que, no fundo, o que você tem que ter é o seguinte: quem manda no sentido sou eu, e não os sentidos mandam em mim. Esse é o objetivo do ascetismo. Quem manda sou eu. Se você tem um controle tão forte sobre isso, que quem manda sou eu, então tu tem o poder de parar a hora que tu quiser. Então tu vai lá e toma a tua taçazinha de vinho. Delícia. Legal. Legal. Então esse é o matar o desejo de conforto. É você ser o senhor sobre os teus sentidos. Tá? Mas, mestre, todas as pessoas equilibradas, o que eu diria equilibrada aqui, sabe o que está fazendo, ela tem esse domínio. Tem, né? Só não tem domínio aquele que se entrega. Tem, né? Claro. Então vamos propor, então, Mário, 30 dias sem uma gota de álcool. Eu fiz. Então vamos fazer. Até sem problema. Então, legal. Eu fumava que nem sei o que, mestre. Parou. E eu falei, um dia eu paro de fumar. O dia que me convenceram por que era bom eu parar de fumar, eu fumei o último cigarro e Isso. parei. Ótimo. Faça. Não falei até hoje que eu larguei. Eu falei que parei, já faz tempo pra caramba. Então é tudo na cabeça de... O Ricardo, você está indo?
Sexta eu não venho, tá? Ah. Percebeu? Então é isso aí. Se você consegue controlar os teus sentidos, pode continuar bebendo, não tem problema nenhum. Nenhum. Vamos lá. Então é isso aqui, o homem não pode se tornar escravo, ele tem que ser o Senhor. Se ele é o Senhor, tudo bem. Então matar o desejo de bem-estar não significa que deviam dormir no chão duro para agradar a Deus. Não é isso. Nem que deve comer pão duro e seco porque eu não posso comer uma comida saborosa. Não é nada disso. Tá? Vão gozar os prazeres normais, racionais da vida, mas conserve o domínio sobre ele. E não permite que ele tome conta de você. Tem pessoas, aqui a gente está exagerando, tá? Tem pessoas que, não é muito difícil ver isso aqui não. Tem pessoas que para satisfazer um determinado prazer, ele mata o outro. Rouba o outro. É só você ver a Cracolândia aí. O cara, para satisfazer aquele negócio que chegou, está tão forte dentro dele, que ele é capaz de matar até a mãe ou até o pai. Para conseguir o quê? É desequilibrado. Isso. Estamos falando de prazeres, de sensações pequenas, básicas. E o que eu diria das pessoas que gostam sobre maneira de mandar, de ser chefe, ou que são gulosas por ganhar dinheiro, ou que querem posições... É a mesma coisa, Bruce, mesma coisa. Porque às vezes, muitas vezes você trabalha nesse nível e esquece de ver... Não, esses exemplos que a gente dá aqui são os mais fáceis de perceber. Mas eu vou te dizer, o teu controle sobre os sentidos, à medida que você for avançando na procura espiritual, ele vai ficando mais refinado. Vai ficando mais sutil, vai ficando mais sutil, vai ficando mais sutil. Vai chegar uma determinada época, cara, que tu não vai querer mais nem cheiro de bebida alcoólica perto de você. Nem isso você vai querer mais. Porque tu vai compreender o tanto que isso pode te atrapalhar. Mas aquele cara que ainda não percebeu certas coisas, não tem problema nenhum, gente. Não, vamos parar com isso. Tá? Isso aqui é coisa de foro íntimo. Então, ascetismo, todos nós somos ascetas. Todos nós somos, em maior ou menor grau. Tu abre mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa é ser asceta. Tá? Só que o ascetismo, ele vai ficando cada vez mais sutil. Tá? Tu vai querendo se tornar cada vez um ser melhor. Então, tu está sendo um asceta. Em qualquer grau, em qualquer situação. O próprio Buda passou por esse processo. Oi? O próprio Buda passou por esse processo, né, de prazeres, largou ascetismo, largou. Viu que aquilo não levava à realização. Ele, por si próprio, não. Mas o inverso também, se você se deixa dominar pelos sentidos, te atrapalha. Então aí, gente, é o caminho do meio. Caminho do meio. Nem muito lá, nem muito cá. Mas eu tenho uma má notícia para você, Mário. Tem um extremo aqui A, aqui é o outro extremo B. O caminho do meio é aqui, né? Quando você começa a viver muito tempo aqui, ó, o outro desaparece, aí surge um novo caminho do meio aqui, ó. Aí você vive nesse aqui, ó. O outro aqui, ó. Então, de pouquinho em pouquinho, tu vai indo. O caminho do meio não é uma coisa fixa. Para falar que é 0 a 100 graus. Vamos falar, 0 a 100, o caminho do meio é 50, vivo nos 50. Então, na realidade, agora só existe do 0 a 50. O novo caminho do meio é do 0 ao 25, é o 25 agora. Então, esse é o teu caminho do meio do 25, mas o 50 não existe mais. Porque se você viveu naquele, o resto deixou de existir, você não vai no outro extremo mais. Antes você vivia do 0 ao 100. Aí você criou um meio caminho, que é o 50. Digamos que o teu meio agora é o 50. Ou só existe do 0 ao 50, ou só existe do 50 ao 100. Mas você perde nas duas pontas. Sempre. Então o teu caminho do meio está sempre mudando. Mas veja, é a mesma coisa que o centro do mundo. Sim. Não importa onde você está. É isso que nós estamos falando. É isso exatamente o que eu estou querendo te dizer. Que realmente, para nós,
No caminho evolutivo, o que era bom ontem não necessariamente é bom hoje. E talvez não vai ser bom amanhã. Então é nesse sentido que estou falando. Então a gente vai mudando. Você tem que acompanhar, então. Você não tem que acompanhar, Mário. No fundo, você é conduzido a. Você é conduzido. Tudo que acontece na vida, você é conduzido. Tá? Se você aceita o que a vida está te mostrando, tu não tem dor. Se tu não aceita o que a vida te mostra, tu luta contra aquilo, gera dor. Então tu é conduzido. Aí eu aprendi isso aí aqui. Aprendeu, né? Então tu vai ser conduzido sempre. Gente, é 9h30, não vai dar para acabar isso aqui. Vamos parar por aqui, né? Pois não, mas eu não vou te escutar de jeito nenhum. Ainda mais você que fala baixinho, acha que eu vou te escutar? Vem aqui. Não vou te escutar, não escuto. Comer? Sim. Só dieta líquida. Sim. Cada coisa que eu consigo comer a mais, é um prazer muito grande para mim. Porque a partir de uma papinha, você comer comida. Mas tudo bem, essa tua situação é um ponto fora da curva. O natural para nós é ingerir comida sólida. Assim, você falou, sofrendo por isso. No entanto, eu não estou sofrendo. Eu estou, cada coisa nova que eu consigo comer, assim, de bolo. Nossa, É um prazer imenso. Isso. É isso aí. cada coisa nova que cada dia eu estou conseguindo, Mas é um prazer. eu entendi. Eu entendi o que você está falando, Lígia. Está correto. Tá correto. Mas digamos que comer coisa sólida fosse uma coisa horrível. Não pode comer coisa sólida que faz mal para o desenvolvimento da alma. Vamos falar que fosse desse jeito. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Aí, tu está sentindo a vontade pela coisa sólida e estava incorrendo num erro. Mas nesse caso não tem absolutamente nada de errado. Tá? Gente, vida sem prazer, a gente vira um bacalhau seco. Ficou confuso para mim ainda a questão do vegetarianismo.